Você, em algum momento, aqui falou que se sentiu vocacionado pela política. O que isso significa? E em que momento você percebeu que essa era a tua vocação? Assim, minha mãe, eu sou de uma família de servidores públicos, né? Meus pais são professores universitários aposentados pela Universidade Federal de Pelotas. Tenho um irmão que é delegado da Polícia Federal, o outro é fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura. Então, o serviço público sempre teve na minha vida, né? E eu considero a política também como uma forma de serviço público. A diferença é que, ao contrário de um concurso, a gente faz o contrato com a contratação direta pelo dono, que é do Estado, pelo dono da coisa toda, que é o povo, e que nos contrata com prazo determinado. Então, eles foram admitidos pelo voto popular, aliás, ele pelos concursos públicos, e eu fui admitido pelo voto popular, servidor por 4 anos, como vereador, como prefeito, como governador. É o que me realiza, é isso que eu digo, né? Então eu gosto de política desde pequeno, minha mãe era professora de ciências políticas na universidade, meu pai teve atuação na política, não é um político, mas teve atuação, foi secretário municipal de educação, chegou a concorrer a prefeito em 88, mas era assim quase que um... Porto Alegre? Em Pelotas. Em Pelotas. Tá. Quase que um candidato assim de análises políticas. O pessoal brincava com ele que vinha um candidato lá do MDB, vinha o candidato do antigo, né, que hoje é o PP, os progressistas na época era o PDS, eles estavam se enfrentando ferrenhamente lá e vinha depois outros candidatos e vinha meu pai no final fazendo uma análise política, assim, né, fazer um comentário. Um comentário. Pra quem perdeu tudo, assiste só o meu comentário, exatamente. Você vai entender. E ele ficou em último lugar naquela eleição lá. Mas para mim uma referência, assim, meu pai é um professor de Direito da universidade, foi diretor das faculdades de Direito, tanto na Universidade Católica quanto na Universidade Federal, então esse ambiente em casa sempre teve muito debate político, sempre gostei dessa coisa toda. E aí fui o presidente do Grêmio Estudantil no colégio, me envolvia em organizações assim, não governamentais. Lá de Pelotas? Lá em Pelotas, era tá uma escola de freiras, assim, Ok, né? eu também estudei em colégio de freira. Nossa Senhora de Lourdes. Lá era o colégio São José. São José. E aí fui o presidente do Grêmio Estudantil, me envolvi em atividades voluntárias. Quando eu era estudante de Direito na Universidade Federal, lá eu participava de um projeto que dava aulas de direito, de noções de direito e de cidadania em escolas da periferia e tal. Aí resolvi concorrer a vereador com 19 anos, fui um dos mais votados, mas acabei não entrando. Fui trabalhar na prefeitura como um assessor de um secretário, acabei virando secretário municipal, depois virei vereador, presidente da Câmara de Vereadores, prefeito e hoje aí governador. Então fui me direcionando a esse caminho. Eu digo quando falo vocacionado porque é o que me realiza, sei lá, não é um mau salário, mas não é o salário que justifica a gente estar nessa vida, entendeu? Mas o que exatamente é que te realiza? Eu digo, eu não estou atrás de um emprego, me realiza saber o impacto que a minha ação tem na vida das pessoas. Então vou pegar o seguinte, né? Acho que um exemplo que eu sempre dou, porque acho que consegue traduzir bem desse impacto. Eu era vereador em Pelotas, e aí me lembro que recebemos lá uma comitiva de mães e pais também, mas majoritariamente mães, de crianças com autismo. Desesperados por conta da falta de atendimento, de falta de atenção para os filhos delas. E toda criança precisa de muita atenção, uma criança com autismo precisa muito mais atenção, né, por conta da natureza dela. E não tinha nenhum tipo de atendimento e elas demandavam algum centro de atenção para essas crianças. Eu, como vereador, ajudei elas a constituir um projeto para fazer um centro de atenção ao autismo e acabei virando prefeito. E aí implantei aquele projeto que a gente tinha discutido, implantei aquele centro como prefeito e agora estamos como governador, agora fazendo centros macro-regionais e micro-regionais de atenção aos autistas pelo estado todo. Mas o bacana que eu queria dizer é o seguinte, que aquelas mães que eu encontrava assim, aflitas, nervosas, até um pouco agressivas, porque estavam resignadas, né, com a falta de atenção que tinham, não tinham para onde dirigir seus filhos. Hoje eu reencontro elas felizes, me contando assim da evolução dos seus filhos, comentando o quanto que eles interagem melhor, agradecidas. Então você vê o quanto que a política bem feita pode tocar na vida das pessoas, né? Enfim, quando você amplia o número de vagas de educação infantil, por exemplo, atender universalmente as crianças no município, ou se você faz, como eu fiz no Rio Grande do Sul, uma alteração
de quadro, o Estado não conseguia nem pagar salários em dia, que dirá fazer investimentos, e hoje ele paga os salários dos servidores em dia, está fazendo investimentos que são históricos, reduzindo os impostos, melhorando a atividade econômica do Estado, e o quanto que isso impacta positivamente na vida das pessoas. Então, isso não tem salário que pague, entendeu? É muito bacana de ver essa transformação acontecendo. Eu gostei muito de ser prefeito porque você está mais na ponta. Pois é. Né, na vida. Eu até brinco, e não é brincadeira, mas é verdade. Se eu tivesse que escolher, Eduardo, escolhe, você tem que ser presidente, governador ou prefeito. Não dá para ser os três, tem que ser uma coisa ou outra. Eu escolheria ser prefeito, porque, enfim, é a cidade da gente, é o chão da gente, é onde a gente conhece as pessoas e você tem um contato muito mais próximo assim, com a população, né?